Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Tudo. Eu sou Ana Gabriela. Sou Júlia Calumbi. Eu sou Denis Alves. Eu sou Arthur Gomes. Chama a vinheta! Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre capitalismo e suas fases. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre capitalismo comercial, industrial, informacional e financeiro. O capitalismo industrial foi uma fase de sistemas econômicos que surgiu na metade do século XVIII, que surgiu com a Revolução Industrial, com características que se desenvolveu o sistema fabril de produção. Eu vou falar um pouco sobre o capitalismo financeiro, que surgiu ali por volta dos meados do século XX, onde os bancos queriam ter mais lucro e eles se juntaram com empresas para poder disponibilizar empréstimos para a população e assim a população poder investir em algo que estava em grande alta na época, que era o mercado de bolsa de valores. E a partir disso, teve uma grande alta de investimento no dia a dia. Mudou completamente a visão da economia da época. Só que na crise de 29, teve um abalo muito grande na economia, que só conseguiram se estabilizar de novo na década de 80. E fica um sistema que funciona até hoje, que é até conhecido como período capitalista neoliberal. Eu estava até falando com você sobre a crise que teve no capitalismo, que você estava falando comigo mais cedo. Que é algo que até hoje em dia ainda ocorre, né? Essa crise, entre aspas. Só que é de uma forma mais, como posso dizer, mais certa, que é onde os ricos e bancos tentam endividar as pessoas, só que de uma forma legalizada e não através de nenhuma crise. Né? Através da ideologia de Karl Marx também. Não só sobre endividamento, mas sim sobre as pessoas da sociedade, burguesia, proletariado, hoje em dia que são os CLTs e os empresários. Em relação ao capitalismo, Karl Marx falava sobre a luta de classes, mais-valia. Hoje em dia, isso acontece muito ainda de o CLT trabalhar muito, ganhar pouco, e o empresário, só por ser dono, ganhar muito mais. Isso ocorria também naquela época devido à burguesia que comprava a força de trabalho dos menos favorecidos da sociedade, né? A classe trabalhadora, os proletariados. No caso, agora os CLTs, como ela falou. Sim. Tá, e, bom, o capitalismo informacional é um período econômico marcado pela evolução tecnológica, que foi publicada em 1996 e começou em meados dos séculos XX, que surgiu a partir da terceira revolução industrial. Ele analisa como a informação é produzida, armazenada e distribuída. Falando sobre as características do capitalismo informacional, a gente tem a dependência tecnológica, surgimento de novas práticas sociais e culturais e desigualdades sociais. Uma coisa que ela apontou agora sobre a desigualdade social e o que antes eu falei. Foi desigualdade social, práticas sociais e culturais. Pronto. Um ponto que eu acho importante que ela falou sobre a informacional é que mesmo a tecnologia tendo evoluído bastante em grande escala desde aquela época, ainda não é igualitário a todo mundo, né? Tem muita gente ainda, tem muitas pessoas, muitos países, muitos povos que não têm acesso à mínima tecnologia, ao mínimo jornal, notícia, gente que, tipo, quer estudar, tem que se mudar de cidade, tem que atravessar horas de barco para poder ter a mínima educação e acesso à tecnologia. Sobre isso, a gente pode falar sobre a pandemia também, que foi uma época que, para pessoas que têm menos condições, pessoas pobres, pessoas periféricas, que não tinham celular ou não tinham acesso à internet, que ficaram muito tempo sem estudar até que o governo possibilitasse uma forma deles estudarem, que foi dando os tablets, que também não chegou a todo mundo, muitas pessoas não conseguiram ter acesso. Não tiveram acesso, ficaram muito tempo sem estudar, que foi uma época que até para quem estudava em escola particular e tinha acesso à internet, foi difícil de estudar, imagina para pessoas que não têm essa mesma possibilidade. É verdade. O capitalismo é um sistema econômico no qual os meios de produção, como fábricas, terras, tecnologias,
são de propriedades privadas, de indivíduos, de empresas. E tem o objetivo principal delas é lucrar, né? É lucrar em cima dessas pessoas. E aí, como é que você falou da crise do banco? Aquela crise que você tinha falado sobre os bancos, falar que não vendia casas, vendia sonhos, pessoas ficaram endividadas e tiveram que devolver as casas e ficar endividada com os bancos. E como através disso tinha muita compra e venda de casa, as casas acabaram desvalorizando. Então, por exemplo, quando compraram as casas querendo valorizar, a casa comprou por 100 mil, por exemplo. 100 mil, ela valeu em 2 anos 200 mil. Mas quando começou a crise, a casa caiu para 20 mil, por exemplo. Então, assim, todo mundo se prejudicou. Os bancos, que não tinha quem pagasse as dívidas das pessoas. Inclusive, outro ponto que eu queria ter falado, só que ele acabou falando sobre a pandemia, é sobre a dependência tecnológica. Que hoje em dia, muita gente mesmo, inclusive a maior parte da nossa geração atual, Adolescentes. Depende do jovem, são, no geral. são dependentes dos celulares. Tem o vício. Um vício enorme, por exemplo, de ficar até doente se ficar sem isso aqui. Tem um nome para essa doença, para esse vício, que se chama namofobia. Então a gente não conhece. A A vício. gente não consegue ficar mais de 2 horas no celular. O vício no celular começou bastante, como o Denis Na falou, na pandemia. Covid-19. Eu, por exemplo, foi isso mesmo. Eu não usava quase nada do celular, mas como a gente ficou quase Dependendo, 3 anos seguidos em casa sem sair, sem amigos, sem aquele calor humano, o celular virou basicamente o nosso amigo. Celular e televisão, né? E exatamente. Não só os adolescentes, também os adultos. E também a gente depende hoje em dia de tudo celular. Se tivesse um apagão hoje, talvez todo mundo ficaria muito mal. Talvez não. Isso aconteceria, Poderia porque ficar. Uma dependência muito grande dos celulares. tudo é necessário Tudo tá celular. dentro do celular. Sim. Tudo. Dinheiro, informações. Isso tá muito pessoais. envolvido. Hoje em dia tem muitas pessoas que não têm dinheiro em espécie, né, na não mão. tem. É muito Eu mesmo fui com minha mãe, ou com sua mãe no caso, fui comprar alguma coisa no mercado. Ela falou que não tinha dinheiro em espécie. Não tem Ela não troco carrega também. mais dinheiro em espécie. Ela, Nunca é só tem- tudo As Pix, pessoas- cartão. É tudo no celular. Até Até dá o problema em cartão. show também. Até o porque cartão, não hoje tem em dia, internet. você pega o celular, passa na máquina e aproxima pode ver no e passa o celular. cartão. É, até Yudi, quando a gente vai comprar trufa na escola, É mesmo. ele às vezes não tem troco, ou Ian, ou a gente tá comprando alguma coisa. A primeira coisa que ele pessoa vai pergunta é: tem puxando. Pix? Sempre. Ele fala. Hoje em dia é assim. E isso é por conta do capitalismo. O capitalismo está envolvido em tudo. Em datas comemorativas, que é criada a partir do capitalismo, que todas as datas têm um significado devido, que a maioria é para as lojas lucrarem e para as pessoas também ganharem coisas, presentes. Sim. O Natal é um exemplo de capitalismo. É uma Uma das épocas data do ano, Vendida. do mundo inteiro, que é onde as coisas são mais presente. vendidas. Vocês concordam que o capitalismo tem em si suas vantagens? Tem, Sim. mas também traz muitos malefícios também, né? Tudo na vida tem os Tudo. prós Tudo e em os contras. tudo em excesso é ruim. Mas também entre o capitalismo e o socialismo, convenhamos que o que mais funciona é o capitalismo, né? Assim, no sistema que a gente está hoje. Eu notei aqui antes de vir para cá que uma das grandes vantagens do capitalismo é que ele incentiva a inovação e a eficiência. A competição entre empresas para atrair consumidores estimula o desenvolvimento de produtos, melhorando e mais variando os produtos no mercado. A variação é muito grande. Hoje em dia você chega num lugar, antigamente era assim, você chegava no lugar só tinha daquele tipo de coisa, hoje em dia expandiu mais a variedade de coisas. Tem de tudo. É tudo, tem de tudo no Empresas que mercado. vão Em um lugar abrindo o tempo simples. todo. Em um lugar simples, mínimo, tem uma diversa quantidade de Variedade de produtos para coisas. oferecer. Sim. Do mínimo mercadinho, eles sempre compram várias coisas. Tem de tudo. Eu fui no mercadinho uma vez, tinha pulseira, tinha muita Na padaria coisa. perto da minha casa vende brinco, Vende vende tudo. pulseira, vende tudo. Xuxinha, tem tudo. Hoje em dia as pessoas estão procurando coisas para vender e isso faz parte do capitalismo. Tipo, pode ser qualquer coisa. Às vezes a Vendendo gente tá tudo. aqui, vem alguém vendendo doces, vende bala, qualquer coisa. Na rua são formas de ganhar dinheiro ainda. Na Principalmente. praia, principalmente. Na praia tem sim. muito. Na praia tem muito. Na praia muita gente vendendo Acaba comida, passando, vendendo pulseirinha. Tatuagem também. O capitalismo está muito ligado também à Revolução Industrial, né? Que
a troca de ferramentas, trabalho manual, foi trocado por máquinas, trabalho robótico, essas coisas. Hoje em dia, a maior parte das máquinas, empresas que você vai, fábricas em si, você vê poucos trabalhadores, só vê pessoas controlando máquinas. As máquinas. As Veio a máquinas. parte da terceira revolução industrial, que tem aí sobre as informações do capitalismo informacional, que a partir da terceira revolução industrial surgiu uma troca muito grande, onde tiraram muitos trabalhadores e substituíram totalmente por máquinas. Não totalmente, né? Porque Praticamente. tem que ter os homens para poder controlar as Controlar máquinas. as máquinas. E a fabricação melhorou, né? Agora não é uma fabricação... Tipo assim, antigamente, a fabricação, para quem não sabe, era feita assim. Era só uma pessoa que fazia várias coisas. Exemplo, um tênis. Um cara colhia a matéria-prima, costurava, colava, entendeu? Secar. Pintava, secava, tudo. Sozinho. E era mais fazia caro. muito, Era algo caro. Era algo demorado ainda, que demorado, processo. algo caro. Um processo mais caro, um processo mais Tanto demorado. que, se for tirar de base, por isso que você falou agora, tanto nos filmes que podemos ver, assim, um pouco mais antigos mesmo, normalmente quem usa roupa bonita, alinhada, tênis, calçado, Nike, hoje em dia é tudo Nike, Adidas, ela gosta. é sempre os mais ricos no filme. Sim. Que naquela época era algo escasso. Era escasso, caro. escasso. Hoje em dia, no Brasil, ainda é, né? Porém, nas outras capitais do mundo, outras cidades, outros países, fora do Brasil, normalmente é mais barato. Mas aqui no Brasil, por conta dos impostos, acaba ficando tudo muito mais inflação, caro sim. também. E a produção, o modo de produção daqui do Brasil, que às vezes não tem fábricas aqui, Normalmente só tem fora. E Não é sempre é importado, né? Nós falamos sobre a inflação ainda no episódio 1, no primeiro episódio do Foi. podcast, do Pode Tudo, que a gente falou, acho que foi Júlia. Foi Júlia que falou sobre inflação? Falou sobre a inflação, que é algo que impacta muito no nosso faz dia a dia. diferença. Eu acho que é algo impactante, é algo até em coisas- problemático. Até em coisas básicas, porque com o salário mínimo e a inflação em alta, tá cada vez mais difícil comprar as coisas. Não só na minha cabeça, eu acho assim, e vendo também, pessoas que eram milionárias estão ficando ricas, ricas estão ficando classe médias estão ficando pobres e pobres estão ficando na miséria por conta desses preços subindo ao extremo, tudo ficando tudo E acaba tão que mais as pessoas caro. estão aumentando tipo R$1, aí aumenta o próximo mês R$1. Sim, tá. A gente não vai perceber, mas difícil, vai tipo, aumentando. Não pros tão ricos assim. Usei um exemplo muito grande, Não mas. vai sentir falta. Mas É. eu tenho um exemplo muito grande, mas pra dar pra Um entender. dos caras mais ricos do mundo, né? O mais rico. O mais rico, Ele diríamos tá que ele é o mais em rico. Ele tá no Muita meio. gente muito rica, né? Tem muita gente rica no Um mundo, dia eu chego lá, um dia. quem Todos sabe. nós, amém. Amém. Falando sobre impactos sociais e ambientais, o que vocês acham que o capitalismo impactou alguma coisa assim? Ele impactou diretamente, principalmente na parte ambiental, porque com as evoluções, Fábricas. com as evoluções que tiveram fábricas, diversas fábricas, carros, motos, muita liberação de gases, metano, oxigênio, muito gás ruim, Acaba estragando. acabou estragando e também o desmatamento, né, para a construção de rodovias, pontes, estradas, Acaba desmontando. empresas. Acaba desmatando muita terra que é necessária. Muita coisa mesmo. Até coisa também muito desnecessária. Tipo, Se eu não me engano, tem no Brasil, necessidade, né? no Brasil tem uma lei que a cada uma árvore cortada a gente tem que plantar duas. Né? Tem uma lei Sim. né? O problema é que, às vezes, a pessoa tira uma árvore e Não. planta duas de outra árvore. Ou, às vezes, nem planta. E isso vai acabando com a Inclusive, nossa... empresa. Houve uma aula que. Nossa, Houve uma aula, nem lembro de quem foi a aula que falou sobre isso, que eles cortavam árvores e plantavam eucalipto, porque o eucalipto dava dinheiro para eles. Era uma forma de. Foi o Daniel. Foi Daniel. Foi o professor. Foi nosso professor que deu essa aula sobre os eucaliptos. Bom, Inclusive, lembrando do Daniel agora, ele me lembrou de uma conversa que eu tive com ele e falava sobre capitalismo diretamente, sobre não capitalismo no Brasil só. Ele me deu uma visão muito
ele me fez ter uma visão muito mais ampla do capitalismo fora do Brasil. Falando sobre a China, sobre a Rússia, sobre os Estados Unidos, que são países também grandes Extremamente que capitalista. afetam e decidem A economia do diretamente mundo inteiro. a economia do mundo inteiro. Sim. Tem até uma sociedade que ele falou, que eu não lembro qual era, que são 5 países mais influentes no mundo, que é tipo Estados Unidos, Rússia, acho que China e mais dois que eu não Eu lembro. não sei se o Japão tá, mas acho que sim. Que ele fala Alemanha. sobre... Nossa, Não sei, gente, deu mas ele fala sobre uma economia diretamente afetada, por exemplo, por petróleo. Teve uma história que ele falou que tá tendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Sim. Só que a Rússia estava defendendo alguém que não sei o que eu não lembro direito. Mas, tipo, basicamente, o interesse do capitalismo é onde vai poder ele ter lucro. Eu não lembro qual era o país direito, mas era um país de grande porte que estava defendendo o outro país de grande porte, que estava tendo uma guerra. Só que ambos tinham interesse no mesmo produto, que era o petróleo. Aí, eles estavam tendo uma guerra. Disputado. Só que quando foi na época de comprar o produto para poder vender e manter sua economia, eles meio que apaziguaram só na hora de comprar o tal produto. Aí meio que uma guerra farçada, tipo, como se fosse uma guerra de mentirinha, porque tudo que eles querem eles têm, mas os outros estão lá, na guerra. Exatamente. Essas guerras impactam muito na economia dos países principalmente envolvidos e os que estão ao redor. Porque, tipo, a Rússia está em guerra e tem os países que precisam de coisas que ela venda e às vezes isso dificulta bastante, aumenta os preços. Na Ucrânia também. E também tem uns que, mesmo em guerra, tipo, sendo escasso para eles comprarem, eles conseguem produzir o próprio produto. Já tem países que não conseguem, que se prejudicam mais, né, sobre isso. Ficou muito prejudicado em relação a essas coisas, né? O capitalismo, quando o capitalismo começou, que tem muitas pessoas que falam que o capitalismo começou num capitalismo comercial, mas tem outras que dizem que começou no capitalismo industrial, teve o aparecimento de novas classes, que são a burguesia e o proletariado. A burguesia a gente diria que são os comerciantes de hoje em dia, né? Foi como eu falei E os anteriormente. proletariados seriam os donos de empresa. Não, os proletariados são os trabalhadores. Ao contrário, CLTs, no caso. os trabalhadores. E essa ideologia veio a partir do sociólogo Karl Marx, que ele fala sobre a mais-valia, que ela falou no começo do podcast, e também tem a luta de classes, isso. Que foi quando os mais pobres queriam ter direitos iguais a todo mundo. Aí eles fizeram tipo uma greve para poder ter seus direitos também, em cima dos burgueses. No caso, isso era uma ideologia socialista. Embora com todas as greves, tudo em todos esses anos, no mundo inteiro, isso ainda é seguido, ainda acontece. Sim. O dono de empresa consegue ficar no topo, ganhar muito, porque sendo assim, trabalhando menos. só Com um certeza tem trabalho, muito trabalho, claro. Como ela falou, que ele é socialista, mas para saber como o capitalismo está em tudo. Até em um pensamento socialista existe capitalismo. Exatamente. É verdade. Pode falar. Eu ia falar, estou tentando lembrar o que eu ia falar aqui. Eu ia falar que ela tinha falado sobre os donos de empresas estar acima, que os proletariados, os CLTs, como nós dizemos hoje em dia, são que recebem menor taxa do lucro das empresas, né? E quem trabalha mais. E quem trabalha mais, Quem porque faz a empresa andar. o empresário, o dono da empresa, ele não vai estar trabalhando lá, ele vai estar... ele vai estar de folga, ele vai estar lá averiguando. Vai vigiar, ver o que tá acontecendo. A empresa é dele, entendeu? O capitalismo... Meu pai, quando a gente tava morando no Japão, Esforço. ele trabalhou um tempo montando o Ashiba. É um negócio pra você construir casa. Que é o Ashiba. É um negócio que você... Sabe aqueles negócios pra fazer construção? Sei. De casa, essas coisas? Uhum. Ele trabalhou uns meses com Ashiba. E o dono só ia lá olhar. E eles ficavam em alturas muito altas. Imagina. Eram lugares super altos pra montar casas. E não ganham, tipo... meu pai trabalhava de segunda a sábado e ganhava muito menos do que o dono, claro. Mas ele ganhava um valor justo por ser no Japão.
Mas eu acho que no Brasil um trabalho desse não é tão valorizado quanto fora. Ele ganhava em 11, né? E, Quanto, você sabe? ienes. Uns 400 mil ienes, eu acho, ou mais. Isso é... É uma boa renda, uns mais de 12 mil reais, eu acho. Tipo, pra quem vive no Japão é muito bom, mas a gente dá pra ver a diferença do dono e da pessoa que trabalha. Porque, tipo assim, mesmo que se ele não fosse... Mesmo que é uma boa renda, porque obviamente dá pra sobreviver bem, porque o Japão é um país que dá pra sobreviver bem, não é o tanto que o dono ganha. Mesmo pagando os funcionários, tudo, ele nunca vai ser o tanto que ele ganha. Entendi. Vocês acham que a economia capitalista no Brasil foi afetada pela crise do coronavírus? Sim, Foi. Foi. com Assim, certeza. se for pra ter uma opinião sem escolher lado, foi. E ponto. Mas se for pra aprofundar, existe aquela briga sobre política. Política. Porque se a gente for comparar... Não vamos puxar muito pelo lado da política. Se a gente Porque for comparar... política, religião e time no Cada um tem o seu lado, né? Cada um tem o seu. Um comentário, Ai, comentário sim. simples. Só um comentário simples. Se for pegar a economia e comparar a da pandemia com a de agora, tá a mesma coisa. Mesmo padrão uma de crise vida. que matou muita gente, tá quase comparado ao nível do Brasil hoje. Isso Sim. é bem decadente, né, gente? É. Os Muitas pessoas Ninguém quer falar mal. Mas não é. Falar de política, galera. sistema, Encerra, obviamente vai cair. o sistema econômico, o capitalismo é um sistema econômico que se baseia em propriedades privadas, propriedades fechadas, entre aspas, né? Vocês concordam com esse ideologia disso? Não peguei a pergunta. Eu Também também não pegou. peguei. O capitalismo, ele se baseia em propriedades privadas, certo? Certo. Não diretamente. Não, Você acha que não? Porque, por exemplo, o capitalismo é feito do governo. O Sim. governo é uma... tem. Mas O governo é público. o capitalismo não vai com o governo, só com o governo. Não, mas nada você com o falou governo. se baseia só nisso. Nem eu, Sim. Não, nem, você Só faz isso. nisso, não. nem eu vou com o governo só. A gente vai com o capitalismo Sim. também. A gente vive num país capitalista, tem muitas... No mundo capitalista. No mundo capitalista. No Brasil, no mundo afora, vou dizer no Brasil, não vou me esticar lá pra fora, mas no Brasil tem muitas pessoas que se diz socialista, mas não chegou a viver Mas em um vive a país... realidade capitalista. E não chegou a viver em um... Exemplo, tem o celular do ano. É. Um iPhone. Um iPhone é algo pra mim que eu digo que é algo capitalista. Porque é algo que cresce diariamente, tipo, o tempo Tecnologia. A cada ano vai evoluindo mais. todo ano evolui mais. A cada 3 meses, pra ser mais específico. É praticamente 3 isso. Quando meses, lança... caraca. Quando lança... Já lançou Quando até o lança- 17 agora. Quando lança Ele um lança iPhone, 3 de vez. quando lança um iPhone, em 3 meses ele começa o projeto de outro. Ah, sim, mas lança de um ano. realmente. Mas você tem uma ideia que isso é Ele algo... começa a criar Isso é algo que é uma competição entre empresas, marcas, né? entre marcas. O nome tá muito isso também. Tem muitas pessoas que têm iPhone, não é porque, eu tenho um Pelo iPhone. produto em si, Pelo né? Pelo produto da marca. Pelo nome. As empresas fazem que a gente, pessoas, se tornem pessoas consumistas. Tanto que hoje em dia, tipo, crianças pedem, tipo, no Natal eu quero um iPhone, É. no aniversário eu quero um Tipo iPhone. assim, No meu aniversário eu pedi pra não, minha mãe. pra mim, eu gosto muito do iPhone, independente de qual seja. Mesmo se eu me considerar socialista, eu não vou julgar os socialistas que têm iPhone, porque também acho uma das melhores marcas. Mas sim, uma pessoa que troca sempre de celular, tá sempre... Trocando de Tem carro tudo também. do mundo capitalista, vive com pessoas capitalistas. E se diz socialista, eu não consigo entender, mas... Sempre viveu no mundo capitalista. É. Tem uma vida boa. Tem uma vida a pessoa boa. tem uma vida boa e acha que... só uma vida boa, a pessoa é rica praticamente. É uma classe alta, entendeu? E acha Talvez que seja o pensamento pode ser também. socialista. Tem um pensamento socialista, mas não acaba não sendo socialista. Falamos hoje sobre esse assunto. Agora, se Deus quiser, eu acho que Deus quer, se ele não voltar amanhã. A gente faz no próximo No episódio. próximo episódio do Pode Tudo. Obrigada, obrigado. gente. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.